Olá, alunos do Sistema Universidade Aberta do Brasil, Universidade Federal do Tocantins, curso de licenciatura em Química. Vamos para a nossa quinta semana de aulas e hoje, na nossa disciplina de SHED, Sociedade, Cultura e História da Educação, nós vamos falar sobre a educação e a pedagogia no século XX com uma visão mundial, né? Depois nós vamos falar especificamente do caso brasileiro na próxima semana, né? Qual é o contexto histórico que a gente vive no mundo até 1945? A gente vive um mundo muito colonizado, especialmente os continentes africano e asiático. Existem duas guerras mundiais no período, né? Mundo desestruturado. Ocorre também, entre as guerras, uma crise econômica, né? Acaba estourando uma bolha, né? Os produtos ficam supervalorizados, a liquidez, ou seja, a facilidade de acesso ao dinheiro diminui e as coisas desvalorizam rapidamente e você tem uma dificuldade de fazer circular o dinheiro. Uma crise muito parecida com a que a gente teve agora, né? Há poucos anos atrás, né? E que continua gerando efeitos até hoje. Nós temos aí a criação do estado de bem-estar social, que depois da Segunda Guerra Mundial vai ser predominante na Europa, tá? Um estado que garante saúde, garante educação, garante a pensão, a aposentadoria a todos, enfim, é o estado de bem-estar social. Nós vemos também nessa época o surgimento forte, né, de ideologias de direita, como totalitaristas em geral, né? Nazismo, fascismo, enfim. E nós vemos também, digamos, na prática, a aplicação do comunismo, né? A partir da Revolução Russa nós observamos isso. Depois da guerra, Segunda Guerra Mundial, nós já tínhamos uma união de países, né? Uma Liga Mundial, e essa Liga Mundial é semente para a criação da Organização das Nações Unidas, ou seja, existe agora um movimento mundial, inclusive existe uma instância da ONU para a educação, enfim, né, que no caso seria a Unesco, justamente voltada para cuidar da educação no mundo. Nós vemos também vários movimentos de contestação, nós vamos falar um pouquinho depois sobre o Maio de 68, que começou como uma revolta estudantil e acabou como um protesto de grandes proporções e passou a ser não só um protesto na França, como também acabou gerando efeitos no mundo comunista, enfim, tá? Nós temos também as ONGs nesse período, né? Existe a criação do chamado terceiro setor. O que é? É um setor que não é nem o setor privado, ou seja, as empresas, e também não é o setor público, ou seja, o governo. São empresas independentes, são organizações independentes, visando a fins determinados, né? Greenpeace, Fundação SOS Mata Atlântica, enfim, cada associação, ONG, né, pode ser voltada à assistência social, meio ambiente, enfim, educação. Ela tem um papel aí que não é de governo e também não é de empresa. Nós temos a crise do petróleo, que também gera efeitos. Nós observamos também a crise do petróleo na década de 70. No neoliberalismo, mais na década de 80 e 90, foi muito forte essa ideologia em que o Estado sai do papel de cuidar do cidadão e deixa isso para o mercado. Então é a época de privatização de empresas, onde elas existem, né? Isso foi muito forte no governo Thatcher, no Reino Unido, né? O neoliberalismo começou lá, nós também tivemos uma fase neoliberalista aqui no Brasil, na década de 90, início da década de 2000, né? E o que é mais importante desse século é a gente observar tantas revoluções na forma como a gente faz, por exemplo, medicina, e portanto a expectativa de vida cresceu muito, na agricultura. Tecnologias de agricultura fazem a produção agrícola crescer significativamente e, portanto, é possível alimentar mais cidadãos no planeta. O transporte também ficou rápido, né? A criação do avião, inclusive o supersônico, né? Que agora já não existe mais em circulação comercial.
As comunicações, eu nem preciso falar, né? Como é que a gente está se comunicando agora? Não existiam essas tecnologias. E também a gente não pode esquecer da arte e do lazer. A forma, né, como se faz arte é uma forma mudada em relação à arte dos outros séculos. A valorização da arte, a gente também percebe quadros que valem 30 milhões de dólares, 50 milhões de dólares, né? E também a forma com que essa arte é veiculada, né? E o lazer, quer dizer, agora existe mais tempo ocioso e as formas de se divertir são outras. Tá? As viagens a turismo, por exemplo, cresceram muito, enfim, existem revoluções na maior parte das áreas que a gente conhece hoje. Mas vamos falar um pouquinho agora de educação, né? É um tempo de mudanças. Tá? Nós observamos várias inovações na educação também, por exemplo, a educação com uma visão emancipadora, né? Quer dizer, são os primeiros pedagogos a enxergar que a educação ela pode ser um veículo para a emancipação, a independência, o pensamento singular do indivíduo, e independente principalmente. Tá? Mas ao mesmo tempo ela pode servir como doutrina. E os governos ditatoriais fizeram isso muito bem, usaram a educação para a doutrina. Existem três vertentes principais, digamos, em educação: a educação voltada para o trabalho, uma educação profissionalizante, eventualmente, né? Não necessariamente. Você pode ter uma educação humanista, que também pode ser voltada para o trabalho, mas não para o trabalho em si, né? O trabalho é uma forma, é um meio de se educar e não o produto final. E nós temos uma educação propedêutica, que é para preparação para um nível posterior. Por exemplo, uma educação de ensino médio que serve para você passar para o vestibular, por exemplo, e continuar o seu estudo universitário. Né? Então existem várias vertentes de educação. Nós vemos pela primeira vez a inclusão. O que significa isso? Pela primeira vez a mulher entra na escola com força, e hoje realmente nós temos mais mulheres, por exemplo, no nível superior do que homens, matriculados aqui no Brasil, eu digo, né? A criança, e aí eu digo criança realmente do jardim de infância, a criança passa a entrar não mais na primeira série, né? Mas entra no jardim de infância. Então a educação já começa antes agora. O deficiente, a questão da inclusão dos deficientes físicos e mentais. E mais? A inclusão das pessoas que têm outras etnias. Então, existem cursos específicos para as necessidades de índios, de negros, em determinados países. Né? Uma educação que seja autenticamente daquele povo, né? Que tenha a ver com aquele povo e que não tente doutrinar aquele povo com uma cultura, com um conhecimento que não é característico dele. Né? E aí nós percebemos que não há um modelo único de pedagogia. Vários modelos, inclusive contraditórios entre si, são observados nessa época. Tá? Século XX, portanto, é onde a gente tem uma explosão dos conhecimentos pedagógicos. Continuando, a educação, nós temos influências capitalistas e temos influências socialistas. Né? O que acontece quando você universaliza a educação ou torna ela fácil e acessível para um grande contingente de pessoas? Você tem o excesso de oferta. Né? No Brasil nós vivemos isso em algumas profissões. Né? Você já deve saber, por exemplo, que existe um excesso de profissionais da área do direito, por exemplo. Né? O mercado não absorve tantos. Economistas, enfim, várias profissões não existem tantos postos de trabalho para aquela profissão quanto profissionais formados. Tá? Isso cria uma ilusão de que um diploma de nível superior poderia criar uma ascensão social, e isso realmente não acontece na prática. Né? Falar do movimento da Escola Nova, eu estou seguindo lá a ordem do capítulo 10 do livro que a gente vai acompanhar, que a gente está usando como livro base, né, só para lembrar. A Escola Nova é um movimento que dá ênfase aos processos, não aos produtos. Então a forma como você faz é mais importante do que o conhecimento que você o conhecimento final. Então vamos trabalhar com isso aqui. É mais importante o trabalho em si, né, o estudo conjunto, enfim, do que o conhecimento no fim. Depois a gente vai falar de novo sobre a Escola Nova. A educação socialista
É uma educação universal, nós vemos educação universal, por exemplo, em Cuba, na União Soviética, mas ela é uma educação que tolhe a liberdade individual, né? É uma educação que visa principalmente a coletividade. É uma situação que a gente vive na China hoje, né? Em várias áreas, a China vive uma priorização do coletivo em detrimento do individual. Tá? As ideologias totalitaristas de direita, né? As escolas nazistas, escolas fascistas, a forma de fazer a educação deles é muito semelhante. Tá? Ela é também bastante intensa, de certa forma universal, mas sem a liberdade individual. Quais outras vivências nós temos nesse século? Revolução Cultural Chinesa, né? Foi uma forma de doutrinar também, depois de Mao Tse-tung, né? Depois que ele assume o poder, a Revolução Chinesa de 1949, você tem a Revolução Cultural lá por volta de 1960 e vários livros são queimados, existe uma pressão social por meio da cultura e da educação, tá? Para garantir a continuação do regime. Em Cuba, com a Revolução Cubana de 1959, queda do ditador Fulgêncio, várias escolas são abertas imediatamente, né? E aí você tem o lema de que se você sabe, você então ensine, porque faltam professores. Se sabes, ensina, né? E aí há um crescimento das escolas de professores leigos e que depois, no fim das contas, acaba reduzindo a taxa de analfabetismo em Cuba violentamente já nos primeiros anos do regime socialista, tá? Mas sempre naquela em detrimento da liberdade individual. A Guiné-Bissau também teve um regime que logo que se libertou de Portugal com a Revolução dos Cravos em 1975, assumiu um grupo socialista, né? Todas as repúblicas portuguesas acabaram assumindo regimes de certa forma com viés socialista, em Angola, em Moçambique, Cabo Verde, inclusive Cabo Verde e Guiné-Bissau eram o mesmo país e depois se separaram, tá? O Paulo Freire e pessoas que trabalhavam com Paulo Freire, eu posso citar, vocês não estiveram infelizmente em Araguaína no ano passado, no ano retrasado, né? Estiveram no ano passado. O professor José André Angotti trabalhou com esse projeto lá em Guiné-Bissau, que era um projeto do grupo que tomou o poder na Guiné-Bissau na saída dos portugueses, né? Era uma colônia portuguesa, em 1975 se libertou, para reestruturar a educação, sem que a educação perdesse aquelas características. Eu estou insistindo nessa questão do Paulo Freire na Guiné-Bissau, que está ali em um parágrafo do livro referência, porque o nosso projeto pedagógico do curso é baseado em todas essas experiências e inclui essa. E nós vamos estudar nessa disciplina um pouquinho mais para frente também essa experiência de Guiné-Bissau, né? De pegar os elementos que vocês nos trazem, alunos, para que a gente retrabalhe e possa trazer novos conhecimentos, mas percebendo a contextualização deles, vocês emanando o que é importante vocês conhecerem. Nós mastigamos esse tema e conseguimos trazer uma nova visão, uma visão eventualmente mais científica, enfim, tá? No caso de Guiné-Bissau, especificamente era sobre, por exemplo, né? A agricultura, né? Ainda era um modo tribal, bem, digamos, rudimentar de se arar a terra. E aí, quando a educação chega no interior de Guiné-Bissau, uma das formas de se trazer educação é perceber que aquela não é a forma mais eficiente de se arar a terra e trazer novas contribuições para que o povo consiga então arar a terra de forma diferente, que seja mais positiva, que dê uma produção maior, tá? Esse é um exemplo da pedagogia de Paulo Freire aplicada no caso específico, inclusive de Guiné-Bissau. Nós vamos trabalhar um pouco mais com isso mais para frente. Nós vamos estudar o próprio plano pedagógico do nosso curso, tá? Nós temos esse inconformismo de maio de 68, a revolução que foi na Universidade de Nanterre, na França, e que depois tomou toda a França, tomou outros países, enfim, tá? Um protesto, inclusive a década de 60, né, pela liberdade sexual, uma série de outras temáticas, liberdade de drogas. Vocês
já devem saber o quanto a década de 60 foi libertária nesse sentido, né? A escola na sociedade da informação é uma coisa que vale a pena depois a gente pensar, refletir, mas ela mudou, tanto é que nós temos um curso superior hoje à distância, como nós estamos fazendo aqui, né? Ela é digital, é uma escola que inclui agora o computador, por exemplo, ela inclui esses recursos multimídia, enfim. Ela é midiática porque ela é influenciada pela televisão, pelo que sai nos jornais, pelas celebridades, né? E também pelas novas formações familiares. Não existe só papai, mamãe, filhinhos, né? Agora existem novas configurações de família, com separações, com novos casamentos, meio-irmãos, enfim. Isso se tornou muito mais comum do que antigamente e se tornou natural. E isso gera consequências, né? Homossexualismo, né? Casais homossexuais que levam crianças, que criam crianças que adotam, e tem uma influência isso também na educação, enfim, uma série de elementos novos que a gente observa nesse fim de século XX e início de século XXI e que tem consequências na educação. Ideias pedagógicas do século, tá? Moderna pedagogia. Nós vemos ela como uma pluralidade de ciências base. Né? Então agora é a filosofia, é a pedagogia, a psicologia, é a própria sociologia, várias ciências contribuindo. Vocês vão ver uma lista delas, né? A própria matemática, estatística, né? Contribuindo para a pedagogia. E também nas vertentes. Nós vamos ver depois um resumão de todas, de parte, na verdade, das vertentes, que nós vamos ver aqui. Cada um é mais libertário, outro mais conservador, um é mais coletivo, outro mais individualista, enfim. São várias as vertentes, as formas que você pode pensar uma educação. Vamos falar então algumas dessas vertentes. O Durkheim, por exemplo, traz a educação, ele enxerga a educação como determinada pela sociedade. Então existe um determinismo social. A educação ela é, de certa forma, controlada, ela tem uma limitação que é dada pela própria sociedade. Tá? Ela é influenciada, não basta olhar para o indivíduo, vou educar desse jeito, se a sociedade também influencia. Behaviorismo ou comportamentalismo. Tá? Ela reduz a aprendizagem à aplicação de reforços positivos, reforços negativos, né? Você já deve ter visto as experiências com ratinhos. Se eu der um choque quando ele for pegar comida, ele vai fazer uma dieta, né? Então é um reforço positivo, é um reforço negativo, enfim. E aí pensar a educação como isso foi uma coisa que estava muito em voga no início do século XX, mas depois foi decaindo, porque é uma simplificação muito grande. Mas os elementos que a gente pega disso acabam servindo até hoje. Tecnicismo como a escola como uma fábrica educacional. O que significa isso?